Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, 2 de julho de 25, já entrando na segunda metade do ano. Caramba, como passa o tempo. Bem, hoje é interlúdio de terror, como toda quarta-feira. É o dia dos clássicos, grandes clássicos. E nós estamos, hoje com a quinta postagem, nós estaremos concluindo a narração do romance, o incrível romance, Os Três Impostores, do nosso galês favorito, Arthur Marne. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Certamente gostaram, porque Marne, né? E detalhe, no final de semana, no sábado Lovecraft, eu fiz uma narração de uma rara obra. Vocês, quem não assistiu lá, O Espreitador no Limiar, voltem lá para assistir, né? É apenas a primeira parte, serão 6. E eu, por razões que ficaram claras na postagem, eu deixei a nossa tradicional introdução para o fim. Introdução no fim é estranho, né? A nossa análise da obra, vida, obra do autor, contexto e tal, eu deixei para o final. E por razões que ficaram claras lá. E houve, de novo, se reacendeu um pouquinho o debate sobre se a introdução deve existir ou não, ou se ela deve ser no início ou no fim. Está mais do que claro, muitos voltaram a se manifestar de que preferem a introdução no seu devido lugar, no início, né? Com a análise no início. Porém, hoje voltarei a fazer a análise da obra no final. Porque hoje não é tanto a análise da obra, ela já apareceu no início, lá na primeira postagem. Está aqui a playlist Os Três Impostores, né? Junto com a playlist Arthur Marne, para quem quiser se deliciar com mais obras desse grande escritor, nosso galês favorito. Bem, a análise da obra em si, publicação e tal, eu já fiz esse comentário na primeira postagem. Mas hoje não será bem isso que eu farei ao final. Porque, como eu disse várias vezes, vocês certamente sabem, ficaram e perceberam e curtiram isso, e esse romance, ele é um romance único na história da literatura, na minha opinião e dentro do meu conhecimento. Se vocês podem debater isso, seria legal. Mas é uma obra, sim. Eu vou comentar sobre a estrutura da obra, basicamente, no final. E, principalmente, eu vou fazer uma exposiçãozinha sobre a minha interpretação do que esse universo contido dentro do Três Impostores significa, o que cada parte, como cada parte se encaixa na outra, personagens e tal, e a explicação finalmente do mistério por trás dessa obra. Claro, vocês podem apreciar cada pedaço individualmente, daí a genialidade do cara e da obra em si. Vocês podem se divertir, curtir, se deleitar com cada pedaço isoladamente, cada novela daquelas. Porém, elas todas no final, só no final, teve até um seguidor que comentou, pô, eu estou curioso para ver como é que isso tudo se encaixa. Vocês vão ver hoje como é que isso tudo se encaixa. Mas então, é isso aí. Nós vamos diretamente para a postagem, são 2 partes da postagem. É um estranho acontecimento em Clerkwell, e depois são 3, na verdade. Tem um pequeno pedaço que é a história do rapazote de óculos, um dos personagens centrais da trama, e ao final a aventura da casa abandonada. Esses são os 3 pedaços que concluem o romance. Aí ao final da narração eu vou narrar para vocês aqui um texto, um pequeno texto do Arthur Marne, que é uma introdução que ele criou para Os Três Impostores. Vejam que não sou só eu que faço introdução no final. E essa introdução ele criou, primeiro que ele criou ela depois, ela veio ser publicada só em 1923, o romance é de 1895, então são quase 30 anos depois que ele veio a criar esse texto.
Ele é chamado pelo próprio Marren de introdução, mas ele não é exatamente uma introdução ao romance. Então não tem nenhum problema dele ser narrado no fim. Ele é até mais adequadamente colocado no fim do que no início, até por ele não ser uma introdução realmente. Ele é um comentário, uma conversa do Arthur Marren com os leitores sobre eventuais conversas dele com amigos que indagavam dele se toda aquela criatividade era baseada em tradições ou era algo que ele tinha criado e tal. Então é mais ou menos sobre isso que ele fala. E ali ele é muito interessante, é quase que um conto em si, que é baseado nos Três Impostores. Ele comenta sobre aqueles personagens exóticos que aparecem eventualmente que aparecem ao longo da narrativa, né? Então, acabando a narrativa, então, como eu disse, ela é composta de 3 pedaços. Ao final, quando é o clímax do romance, né, a aventura da Casa Abandonada, se encerra os Três Impostores e aí vem a introdução do Arthur Marren. Muito interessante. Aí eu vou colocar como um brinde para vocês que me aturaram aqui essas 5 postagens. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou colocar para vocês aqui um outro texto do Marren que nada tem a ver com os Três Impostores, porém ele é muito legal e ele é tipicamente Marren. Ele fala sobre as fadas. É imperdível. É um conto bem curtinho, não é bem um conto, é um comentário dele a respeito da figura das fadas, a diferença entre as fadas da literatura e as fadas reais. É bem bacana. Então, vocês não percam, ao final do encerramento dos Três Impostores e desses 2 textos do Marren, Introdução e As Fadas, eu vou voltar e vou fazer meus comentários sobre a estrutura do conto e sobre a minha interpretação do que está em torno desse mistério aí. É o mínimo que se pode fazer quando a gente abordou aqui uma obra tão complexa, tão interessante, tão rica, maravilhosa. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, divirtam-se aí com a conclusão de Os Três Impostores. Estranha ocorrência em Clerkenwell. O Sr. Dyson por anos tinha morado em aposentos situados numa rua moderadamente tranquila em Bloomsbury, de onde, como por vezes expressava com certa pompa, conseguia manter o dedo sobre o pulso da vida sem deixar-se ensurdecer pelos 1000 rumores nas principais artérias de Londres. Para ele era um prazer singular, conquanto esotérico, saber que da esquina adjacente de Tottenham Court Road 100 linhas de ônibus partiam rumo aos 4 cantos da cidade. Ele discorria sobre as facilidades para visitar Dalston e palestrava sobre a admirável linha que seguia até os pontos mais distantes de Ealing e as ruas além de Whitechapel. Esses aposentos, que a princípio apresentavam-se como apartamentos mobiliados, aos poucos tinham sido purgados daqueles itens mais pecáveis e, embora lá não se encontrassem os esplendores cintilantes da antiga acomodação perto da Strand, havia nos detalhes uma graça austera que dava mostras de um gosto refinado. Os tapetes eram antigos e exibiam a beleza do desbotamento natural. As gravuras, quase todas provas de artista, ofereciam um agradável espetáculo de margens brancas e molduras pretas, e não havia carvalho preto espúrio. A bem dizer, os móveis de toda sorte eram pouco numerosos. Uma mesa simples e honesta, quadrada e firme, apoiava-se num dos cantos. Um arquibanco do século XVII fronteava a lareira, e 2 fauteuils de madeira e uma estante de livros da época do Império constituíam a totalidade do equipamento, com uma única exceção digna de nota. Pois Dyson não se importava com nenhuma dessas coisas. Seu lugar era a papeleira, uma antiga peça laqueada de aspecto pitoresco, em frente à qual permanecia sentado hora após hora. De costas para o cômodo, ocupado com a busca desesperada pela literatura, ou, como ele mesmo chamava o ofício, a lavra da palavra. O belo arranjo de escaninhos e gavetas avolumava-se e transbordava com manuscritos e cadernos de anotações, resultado dos experimentos e esforços de muitos anos.
e a parte interna, um receptáculo vasto e cavernoso, estava repleta de ideias acumuladas. Dyson era um artífice que amava com paixão os detalhes e as técnicas do ofício. E se, como já foi sugerido, iludia-se um pouco com o nome de artista, esse passatempo era em boa medida inofensivo, e até onde se pôde averiguar, ele, ou talvez os editores, havia tomado o bom caminho de não importunar o mundo com material impresso. Era lá, portanto, que Dyson trancava-se com suas fantasias, a fim de fazer experimentos com as palavras e lutar, como o amigo recluso de Bayswater lutava, com o problema quase insolúvel do estilo, porém sempre com uma confiança delicada que em nada se assemelhava à depressão crônica dos realistas. Desde o entardecer da aventura com a moradora do segundo andar em Abingdon Grove, Dyson trabalhava praticamente sem interrupções em um esquema que parecia quase mágico em razão das possibilidades que abria. E ao baixar a pena com um gesto triunfante, deu-se conta de que não vira a rua por 5 dias em sequência. Com todo o entusiasmo do trabalho recém-completado ainda na cabeça, guardou os papéis e saiu a andar pela calçada, a princípio naquele raro ânimo de exultação que descobre em cada pedra do caminho a possibilidade de uma obra-prima. Já era tarde e o crepúsculo de outono chegava ao fim em meio a véus de bruma e névoa, e naquela atmosfera tranquila, as vozes, o tráfego rumoroso e os passos incessantes pareceram a Dyson o barulho no palco quando toda a casa está em silêncio. Na praça as folhas caíam depressa, como a chuva de verão, e a rua mais além começava a acender-se com as luzes dos açougues e a vívida iluminação do verdureiro. Era noite de sábado e a numerosa população dos cortiços surgia à farta. As mulheres esmorecidas de roupas pretas e russas haviam começado a remexer os retalhos de carne, enquanto outras fixavam os olhos em repolhos insalubres, e a cerveja barata de 4 pence estava em alta demanda. Dyson sentiu-se aliviado ao deixar os fogos noturnos para trás. Adorava meditar, mas não tinha os pensamentos como os de Quincy após uma de suas doses. Pouco lhe importava se a cebola estava cara ou barata, e tampouco haveria exultado se o preço da carne baixasse para 4 pence o quilo. Absorto na fantasia da história que havia escrito, sopesando os detalhes do enredo e da construção, regozijando-se com a lembrança dessa e daquela frase bem construída e temendo o fracasso aqui e acolá, deixou o burburinho e o assovio das lâmpadas a gás e pôs-se a galgar calçadas mais desertas. Sem dar por si, havia tomado o caminho do norte e andava por uma rua antiga e decrépita, repleta de cartazes que anunciavam apartamentos e escritórios para arrendar, que, no entanto, mantivera à larga e em ambos os lados uma solene fileira de casas de janelas estreitas e alongadas no mesmo nível da parede, todas em alvenaria burilada pelo tempo. Dyson caminhava com passos lépidos, pois havia decidido que era preciso terminar um certo episódio, mas estava no humor alegre que acompanha a inventividade. E logo um novo capítulo despontou-lhe nas câmaras do cérebro, e assim ele pôs-se a refletir sobre as circunstâncias que havia de narrar com um raro prazer. Pareceu-lhe encantador ter aquelas ruas silenciosas para caminhar, e em pensamento ele fez do distrito inteiro um gabinete de estudo e prometeu retornar. Sem prestar atenção ao rumo que tomava, fez uma nova curva em direção ao leste e viu-se no meio de um ignóbil conjunto de sobrados, e a seguir o vazio de rejeitos e materiais de construção, as passagens e estradas não construídas por trás dos grandes muros fabris, entulhados com o refúgio da vizinhança abandonada, escura e consumida pelo desespero. Bastou mais uma breve curva para que à frente dele se erguesse o inesperado, uma colina que surgia de repente do chão plano, com uma encosta marcada por lâmpadas acesas. Com o entusiasmo de um explorador, Dyson logo chegou ao local, perguntando-se aonde os caminhos tortuosos o haviam levado. Lá tudo reassumia o decoro anterior, mas era assim mesmo abominável ao extremo. O construtor,
perdido nas trevas dos anos 20, concebera a ideia de casas gêmeas em alvenaria gris, com formas que pretendiam evocar os contornos do Partenon, cada uma delas com a forma clássica devidamente marcada por remates e relevos em gesso. O nome da rua era muito estranho, e em mais uma surpresa, o topo da colina revelou-se coroado por um terreno gramado e irregular, com árvores tristes, designado como praça, onde o motivo do Partenon havia persistido. Mais além, as ruas tinham um aspecto curiosamente irregular. Aqui uma fileira de habitações sórdidas e ignóbeis, sujas e desprezíveis na aparência, enquanto lá, sem aviso nenhum, erguia-se uma casa gentil e elegante, com persianas de tela e aldrabas de bronze. Limpa e requintada como se fosse a casa do médico em um pequeno vilarejo rural ensombrecido. Essas surpresas e descobertas começaram a exaurir Dyson, que recebeu com júbilo as janelas iluminadas de uma taverna e entrou com a intenção de pôr à prova a bebida servida aos moradores daquela região distante, como a Líbia, a Panfilha e os arredores da Mesopotâmia. A algazarra das vozes no interior advertia-o de que estava prestes a adentrar o verdadeiro parlamento dos trabalhadores de Londres. E assim ele olhou ao redor, à procura daquela entrada mais discreta que se denomina reservada. Depois de acomodar-se num banco exíguo e de pedir uma cerveja, pôs-se a ouvir a conversa dissonante no estabelecimento público mais além. Era uma discussão sem nenhum sentido, ora furiosa, ora sentimental, com apelos a Bill e a Tom e remanescências da linguagem medieval, palavras que Chaucer arrotava com gosto e fervor, enquanto o tilintar de panelas largadas no fogo e o estrondear de baixelas de cobre sobre o balcão de zinco faziam às vezes de baixo contínuo para aquele todo. Dyson fumava calmamente o cachimbo entre 2 goles de cerveja quando uma figura indefinida pareceu deslizar rumo ao interior do compartimento. O homem teve um violento sobressalto quando viu Dyson sentado no canto e olhou assustado ao redor. Parecia estar ligado a fios, controlado por uma máquina elétrica, pois quase saiu correndo porta fora quando o taverneiro perguntou o que gostaria de beber, e tinha a mão trêmula quando pegou o caneco. Dyson examinou-o com certa curiosidade. O homem estava entrouxado quase até os lábios, e um chapéu macio de feltro tinha a aba baixada sobre os olhos. Era como se quisesse evitar todos os olhares, e uma voz mais sonora que de repente se ergueu no estabelecimento público deu a impressão de levá-lo a vibrar e tremer como gelatina. Era lamentável ver uma pessoa acometida por tamanho nervosismo, e Dyson estava prestes a fazer uma pergunta casual ao homem quando mais de uma pessoa adentrou o compartimento e, pousando a mão no braço dele, balbuciou um comentário à meia voz. E desapareceu assim como aparecera. Dyson reconhecera-o como Burton, o sujeito de língua afiada e rosto liso e bem escanhoado que fizera uma exibição suntuosa dos talentos como um mentiroso. Mas assim mesmo não pensou a respeito do assunto, pois mantinha toda a faculdade de observação fixada no lamentável, mas assim mesmo grotesco espetáculo que girou como se estivesse preso a um eixo, e a seguir encolheu-se com um longo gemido que despertava pena, como um bicho preso numa armadilha. O sangue abandonou o rosto daquele trapo de homem, e a pele tornou-se cinza, como se a sombra da morte houvesse pairado no ar e sobre ela pousado, e Dyson captou um sussurro abafado. Sr. Davis, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, Sr. Davis, eu juro que... E então a voz sucumbiu ao silêncio enquanto ele ouvia a mensagem e tentava em vão morder o lábio e invocar em sua ajuda nem que fosse um pouco de hombridade. Manteve-se lá por um instante, balançando como as folhas de um álamo, e então saiu para a rua, segundo pensou Dyson, com uma sentença a pairar sobre a cabeça. O homem tinha partido há menos de um minuto quando Dyson percebeu que o conhecia. Era sem dúvida o rapazote de óculos que tantas pessoas insignes procuravam. Os óculos estavam, a bem dizer, ausentes, mas o rosto pálido, as costeletas escuras e os olhares tímidos eram o suficiente para identificar. Dyson percebeu no mesmo instante que, graças a uma série de coincidências,
sem querer havia farejado a pista de uma conspiração desesperada, sinuosa como o rastro de uma horrenda serpente que houvesse entrado e saído de inúmeras ruelas e estradas no cosmo de Londres. A verdade surgiu no mesmo instante à sua frente, e ele imaginou que, embora alheio e desatento, tivera o privilégio de observar formas ocultas que se perseguiam, avançavam, pegavam e sumiam no outro lado da vistosa cortina da vida cotidiana, em meio à tranquilidade e ao silêncio, ou apenas balbuciando fábulas e pretextos. Para ele, num instante, os sotaques das vozes, o esplendor caótico e o tumulto vulgar da taverna passaram a fazer parte daquela magia. Pois lá, diante de seus olhos, uma cena nessa peça de sinistro mistério fora encenada, e ele virá a carne humana tornada cinza com a paralisia do medo. O próprio inferno da covardia e do terror havia sido aberto um passo à frente. No meio dessas reflexões, o taverneiro se aproximou e o encarou como se desse a entender que ele já tinha exercido o direito ao repouso, e assim Dyson renovou o aluguel do assento pedindo mais uma cerveja. Enquanto ponderava sobre aquele fugaz vislumbre de tragédia, ele pensou que, ante o primeiro sobressalto de medo assombrado, o rapazote de costeletas levara a mão ao bolso do casaco e que ele ouvira o barulho de um objeto caído ao chão. E fingindo que havia derrubado o cachimbo, Dyson pôs-se a remexer o canto, procurando com os dedos. Logo encontrou uma coisa e aproximou-a gentilmente do corpo, e com um olhar ligeiro enquanto a colocava no bolso, percebeu tratar-se de um caderno de anotações encadernado em marroquim verde, um tanto desbotado. Ele terminou de beber a cerveja num só gole, e então deixou o lugar, exultando com o feliz achado e fazendo inúmeras conjecturas relativas à importância daquela descoberta. Houve momentos em que temia encontrar, talvez, meras folhas em branco, ou a insensatez esforçada de um livro de apostas, mas a capa de marroquim desbotado dava a impressão de prometer coisas melhores e sugeria mistérios. Dyson pilotou-se com notável dificuldade para longe da região deprimente e degradante que adentrara de coração leve, e saiu da Gray's Inn Road, pegou a Guildford Street e apressou-se em voltar para casa, ansioso por encontrar uma vela acesa e a solidão. Dyson sentou-se em frente à papeleira e colocou o livrinho à sua frente. Era um esforço no sentido de abrir as páginas e desafiar a decepção. Porém, no desespero em que se encontrava, Dyson enfiou um dedo entre duas páginas aleatórias e regozijou-se ao ver linhas compactas escritas com uma margem, e, por acaso, 4 palavras chamaram-lhe a atenção e destacaram-se da massa restante. Dyson leu O Tibério de Ouro e sentiu o rosto afoguear-se com a aventura e a sede do caçador. Ele prontamente abriu a primeira página do volume e pôs-se a ler com um galhardo interesse a... História do Rapazote de Óculos. De uma acomodação imunda e obscura, localizada, segundo acredito, em um dos mais abjetos cortiços de Clerkenwell, narro essa história de uma vida que, por força das ameaças diárias, não pôde durar muito tempo. Todos os dias, não, todas as horas, tenho a certeza de que meus inimigos lançam as redes mais perto de mim. Mesmo agora estou condenado a viver como um prisioneiro em meu quarto sórdido, e sei que logo ao sair hei de encontrar minha destruição. Essa história, se cair em boas mãos, talvez possa mostrar-se útil para alertar rapazes quanto aos perigos e ciladas que invariavelmente acompanham todo e qualquer desvio no caminho da retidão. Meu nome é Joseph Walters. Quando atingi a maioridade, vi-me na posse de uma pequena, mas suficiente quantia monetária, e resolvi dedicar a minha vida à erudição. Não me refiro à erudição de nossa época,
Não tenho a pretensão de me associar a homens cujas vidas são passadas na ocupação inefavelmente degradante de editar os clássicos, conspurcando as margens intocadas dos mais primorosos livros com notas estéreis e supérfluas, envidando máximos esforços para suscitar uma repulsa duradoura a tudo aquilo que é belo. Uma abadia que passa a servir como cavalariça ou padaria é uma visão lamentosa. Porém, ainda mais deplorável é uma obra-prima maculada pela caneta do anotador, com suas hediondas marcas de V. De minha parte, escolhi a gloriosa carreira de um erudito no sentido antigo. Eu ansiava por deter conhecimentos enciclopédicos, por envelhecer em meio aos livros, por destilar dia após dia e ano após ano o mais recôndito néctar de todas as obras insígnes. Eu não era rico bastante para montar uma biblioteca, e assim me via obrigado a frequentar a sala de leitura do Museu Britânico. Ó excelso e imponente domo, meca de intelectos vários, mausoléu de esperanças incontáveis, triste casa onde todos os desejos sucumbem, pois lá os homens entram com ânimos a exaltar-se e a fantasia a sonhar, vendo nas sublimes escadas um caminho rumo à fama, e no pomposo pórtico o limiar do conhecimento, para então descobrir que tudo é vaidade e tudo é em vão. Lá, enquanto as longas ruas se agitam, reina o silêncio. Lá o crepúsculo eterno e o odor da atmosfera viciada. Mas lá o sangue se afina e enregela, e o cérebro arde e queima. Tem início uma caçada às sombras e uma busca por espectros punhazes, uma batalha contra fantasmas e uma guerra que não admite vitória. Ó domo, túmulo dos intrépidos, deserto em tuas galerias onde nenhuma voz reverberante pode clamar, murmuram eternos suspiros e balbucios de esperanças mortas. E lá as almas dos homens alçam voo, qual mariposas rumo à chama, para então caírem enegrecidas e crestadas a teus pés, ó excelso e imponente domo. Amargamente me arrependo de um dia ver-me sentado em frente à mesa de leitura para dar início a meus estudos. Fazia poucos meses que eu me tornara um habitué daquele local, quando travei conhecimento com um cavalheiro sereno e benévolo, um homem já passado da meia-idade que sempre ocupava a mesa ao meu lado. Na sala de leitura não é preciso muito para amealhar conhecidos. Basta uma oferta casual de ajuda, uma sugestão quanto ao que procurar no catálogo e a gentileza habitual de homens que costumam sentar-se lado a lado. E foi assim que travei conhecimento com o homem que se apresentou como Dr. Lipsius. Aos poucos habituei-me à companhia desse homem e passei a sentir falta quando ele se ausentava, como às vezes acontecia, de maneira que uma amizade surgiu entre nós. A imensa amplitude do conhecimento de Lipsius foi livremente colocada à minha disposição. Com frequência ele me impressionava pela maneira como esboçava em poucos minutos uma bibliografia completa a respeito de um determinado tema, e logo eu havia lhe confessado as minhas ambições. Oh, ele disse, o senhor devia ter nascido alemão. Eu também era assim em criança. É uma decisão maravilhosa, uma carreira infinita. Hei de conhecer todas as coisas, sim, um projeto e tanto. Mas o reflexo prático é esse, uma vida de labuta sem fim, e um desejo para sempre insatisfeito. O erudito precisa morrer, e morre dizendo, aprendi muito pouco. Valendo-se de argumentos como esse, Lipsius aos poucos me seduziu, pois elogiava a carreira e ao mesmo tempo insinuava tratar-se de uma coisa tão desesperançada como a busca da pedra filosofal. E assim, por meio de sugestões perspicazes, feitas com infinita maestria, passo a passo conseguiu solapar todos os meus princípios. Ao fim e ao cabo, ele costumava dizer, a maior de todas as ciências e a chave de todo o conhecimento é a ciência e a arte do prazer. Rabelais foi talvez o maior dentre todos os eruditos enciclopédicos. E, como o senhor bem sabe, ele escreveu o livro mais notável de todos os tempos.
E o que ensina aos homens nesse livro? Sem dúvida, a alegria de viver. Não preciso lembrá-lo das palavras suprimidas na maioria das edições. Essa chave de toda a mitologia rabelesiana, de todos os enigmas da grande filosofia. Vivez joyeux. Eis toda a erudição desse homem. A obra dele é a sede de prazeres, como a arte, a mais consumada arte que existe, a arte de todas as artes. Rabelais tinha a ciência toda, mas também a vida toda. E percorremos um longo caminho desde aquela época. O senhor parece-me ser um iluminado. Não se orienta pelas regras e convenções mesquinhas que, em nome da conveniência egoísta, nossa sociedade corrupta estabeleceu como um decreto imutável das forças eternas. Eram essas as doutrinas que Lipsius pregava, e foi por meio desses argumentos insidiosos, construídos passo a passo, um pouco aqui, um pouco acolá, que ele por fim logrou transformar-se num homem em guerra contra todo o sistema social. Por muito tempo ansiei por oportunidades de romper esses grilhões e viver uma vida de liberdade, por ser minha própria régua e minha própria medida. Passei a contemplar a existência com os olhos de um pagão, e Lipsius dominava por completo a arte de estimular as inclinações naturais de um rapaz que até então vivera como um eremita. Quando olhei para o grande domo e o vi ruborecer com as flamas e cores de um mundo de fascínios a mim desconhecido, minha fantasia pregou-me 1000 peças maliciosas, e tudo aquilo que é proscrito começou a me atrair como a pedra magnética atrai o ferro. Por fim tomei minha decisão e, sentindo-me convicto, pedi a Lipsius que fosse o meu guia. Ele pediu que eu saísse do museu em meu horário habitual, às 4h30, caminhasse despreocupadamente pela calçada norte da Great Russell Street e aguardasse na esquina até que fosse procurado, e disse que a partir de então eu devia obedecer todas as instruções da pessoa que se aproximasse. Segui essas instruções à risca e postei-me na esquina, olhando aflito ao redor, com o coração a bater depressa e a respiração ofegante. Passei um tempo à espera e já havia começado a temer que me houvessem feito vítima de uma troça, quando de repente percebi um gentil homem que me observava com uma expressão divertida na calçada oposta da Tottenham Court Road. Ele se aproximou e, erguendo o chapéu, pediu educadamente que eu o acompanhasse, o que fiz sem proferir nenhuma palavra, indagando-me qual seria o nosso trajeto e o que estaria prestes a acontecer. Fui levado a uma casa de aparência respeitável e discreta, em uma rua ao norte da Oxford Street, onde o meu guia tocou a campainha. Uma criada nos acompanhou até uma sala espaçosa, com decoração modesta no piso térreo. Passamos um tempo sentados em silêncio e notei que a mobília, embora discreta, era deveras valiosa. Havia enormes gabinetes de carvalho, 2 prateleiras de elegância sublime e num dos cantos um baú entalhado que devia ser medieval. Nesse momento o Dr. Lipsius apareceu e deu-me as boas-vindas de maneira habitual, e após uma breve conversa sem nenhum propósito, o meu guia deixou o cômodo. Logo um homem mais velho entrou e pôs-se a falar com Lipsius, e pelo tom da conversa pude compreender que o meu amigo era um negociante de antiguidades. Os dois falaram sobre um sinete hitita e discutiram a expectativa de novas descobertas, e mais tarde, quando outras 2 ou 3 pessoas haviam se juntado a nós, teve início uma discussão quanto à possibilidade de se fazer uma exploração sistemática dos monumentos pré-celtas na Inglaterra. Eu, de fato, me encontrava numa recepção arqueológica de cariz informal, e às 9 horas, quando os antiquários se foram, olhei para Lipsius de forma a indicar perplexidade e o desejo de uma explicação. Agora, ele disse, nós 2 vamos subir. Enquanto subíamos a escada que Lipsius iluminava com uma lamparina portátil, ouvi o som de uma fechadura e de trancas e barras sendo fechadas na porta da casa. Meu guia abriu uma porta de baeta e descemos por uma passagem onde comecei a ouvir sons estranhos, ruídos de um júbilo singular.
Logo ele me fez atravessar uma segunda porta, e assim minha iniciação começou. Não posso escrever o que testemunhei naquela noite, não posso rememorar o que aconteceu naqueles cômodos secretos, fechados por cortinas e persianas, de maneira que nenhuma luz pudesse escapar para a rua silenciosa. Deram-me um vinho rubro para beber, e enquanto eu o sorvia, uma mulher disse-me que era o vinho da ânfora vermelha, feita por Avalaunius. Logo outra voz me perguntou o que eu achara do vinho dos faunos, e ouvi uma lista de nomes fantásticos, enquanto aquilo se punha a ferver em minhas veias, e despertava, segundo acredito, coisas adormecidas em mim desde o meu nascimento. Era como se a minha consciência houvesse me desertado. Eu não me sentia mais como um agente pensante, mas ao mesmo tempo como sujeito e objeto, e entreguei-me àquele jogo terrível e testemunhei o mistério dos bosques e fontes da Grécia reencenado à minha frente. Vi as danças vertiginosas e ouvi o chamado da música sentado ao lado da minha companheira, mas assim mesmo eu sentia-me longe de tudo e assistia à minha parte como um observador externo. E assim, com estranhos ritos, fizeram-me beber da taça, e quando acordei pela manhã, eu havia me tornado um deles e feito juras de lealdade. A princípio mostraram-me o lado mais atraente das coisas. Fui instado a me deleitar o quanto desejasse e a não cuidar de nada além do prazer. E o próprio Lipsius indicou-me como um deleite consumado o espetáculo de terror das pessoas que de tempos em tempos eram atraídas àquela casa do mal. Mas passado um tempo disseram-me que eu teria que assumir parte do trabalho, e assim me vi compelido a assumir o papel de um sedutor, de maneira que hoje sinto a consciência pesada em razão dos tantos que lancei ao poço sem fundo. Certo dia, Lipsius chamou-me a seu estúdio particular e disse-me que tinha uma tarefa complexa a me confiar. Ele destrancou uma gaveta, entregou-me uma folha de papel datilografado e pediu que eu a lesse. A folha não trazia data, local ou assinatura e dizia o seguinte: o Sr. James Hadley, membro da Sociedade dos Antiquários, há de receber de um agente na Armênia, no dia 12 do presente mês, uma moeda única, o Tibério de ouro. No reverso, essa moeda estampa um fauno acompanhado da inscrição Vitória. Acredita-se que essa moeda tem um valor imenso. O Sr. Hadley vem à cidade mostrar a moeda para um amigo, o professor Memes, da Chinese Street, Oxford Street, em uma data entre o dia 13 e o dia 18. O Dr. Lipsius riu da minha expressão de surpresa quando larguei a singular missiva. O senhor vai ter uma boa chance de pôr a sua descrição em prática, ele disse. Esse não é um caso trivial. Envolve grande habilidade e tato infinito. Certamente eu gostaria de ter um panúrgio a meu serviço, mas vamos ver o que o senhor consegue. Mas isso não é uma piada? Eu perguntei. Como é que o senhor, ou melhor, como é que esse correspondente seu pode saber que uma moeda foi despachada da Armênia para o Sr. Hadley? E como seria possível determinar o período em que o Sr. Hadley vai estar disposto a visitar a cidade? Parece-me não ser mais do que um palpite. Meu caro Sr. Walters, ele respondeu, por aqui não trabalhamos com palpites. Seria um aborrecimento e tanto explicar todos esses pequenos detalhes, as engrenagens do mecanismo, por assim dizer, que põem a máquina a funcionar. Não acha que seria bem mais divertido sentar-se em frente à casa e deixar-se surpreender, em vez de manter-se nos bastidores e observar o mecanismo? É melhor estremecer diante do trovão do que ver um homem rolar a bala da artilharia. Mas, no final de contas, o senhor não precisa se preocupar com o como e com o porquê. O senhor tem um papel a cumprir. Claro que vou lhe dar instruções completas, mas boa parte depende da forma como tudo há de ser levado a efeito. Com frequência ouvi rapazes muito jovens afirmarem que estilo é tudo em literatura. E posso assegurar-lhe que essa máxima também vale em nossa profissão ainda mais delicada.
Para nós, o estilo é absolutamente tudo. E é por isso que temos amigos como o senhor. Fui embora meio perturbado. Sem dúvida, Lipsius deixara tudo envolto em mistério propositalmente, e eu não sabia que papel havia de desempenhar. Embora eu tivesse assistido a cenas de pândegas horrendas, eu ainda não estava morto em relação a todos os vestígios de humanidade, e estremecia ao pensar que eu podia receber a ordem de atuar como algoz na execução do Sr. Hadley. Uma semana depois, no dia 16, o Dr. Lipsius fez-me um gesto, indicando que eu o acompanhasse até o escritório. É hoje à noite, Ele começou. Por favor, ouça atentamente o que estou prestes a lhe dizer, Sr. Waters, como se sua vida dependesse disso, pois é um assunto perigoso e, como eu disse, siga as minhas instruções ao pé da letra, como se sua vida realmente dependesse disso. Entendido? Bem, hoje, por volta das 7:30 da tarde, o senhor vai passear tranquilamente pela Hampstead Road até chegar a Vincent Street. Dobre nesse ponto e siga caminhando, para então dobrar no terceiro acesso à direita, que é Lambert Terrace. Siga, atravesse a estrada e avance pela Hertford Street. E depois entre em Lillington Square. O segundo acesso que o senhor chegar na praça chama-se Chin Street, mas na realidade essa é mais uma passagem entre dois muros do que propriamente uma rua. A despeito do que aconteça, dê um jeito de estar na esquina dessa rua às 8 horas em ponto. O senhor deve caminhar ao longo da rua e, bem na esquina, no ponto em que a praça vai sair de seu campo de visão, o senhor vai encontrar um velho de barba e costeletas brancas. É bem possível que esse homem esteja praguejando contra o cocheiro por ter o levado a Chin Street e não a Chinese Street. Então o senhor vai se aproximar e oferecer ajuda. Ele vai lhe dizer para onde quer ir e o senhor vai fazer a cortesia de mostrar-lhe o caminho. Posso adiantar-lhe que o professor Menes se mudou para Chinese Street um mês atrás. Em razão disso, o Sr. Hadley jamais o viu por lá. E, ademais, esse homem é míope e pouco conhece a topografia de Londres. A bem dizer, viveu praticamente a vida de um erudito recluso em Audley Hall. Bem, será que preciso dizer mais a um homem de sua inteligência? O senhor há de trazê-lo até essa casa. Ele vai tocar a campainha e um criado de libré discreto vai abrir a porta. Nesse momento, o seu trabalho vai estar feito e quero acreditar, muito bem feito. O senhor vai deixar o Sr. Hadley na porta e simplesmente continuar sua caminhada. E tenho planos de vê-lo no dia seguinte. Realmente não creio haver mais nada que eu possa lhe contar. Segui essas instruções minuciosas à risca. Confesso que me dirigi a Tottenham Court Road não às cegas, mas com uma perturbadora impressão de que se aproximava um momento decisivo em minha vida. O barulho e o rumor do movimento nas calçadas não passavam para mim de um número de mímica. Eu resolvi continuadas vezes em iterações contínuas a tarefa que me for imposta e questionava-me quanto aos possíveis resultados. Quando cheguei perto da esquina onde eu fora instado a dobrar, perguntei-me se o perigo já não estaria em meu encalço. Ocorreu-me a ideia de que eu talvez parecesse suspeito e estivesse a ser observado, e cada transeunte aleatório que voltava o olhar em minha direção afigurava-se-me como um oficial de polícia. Meu tempo estava acabando, o céu havia escurecido e assim mesmo eu hesitava, em parte decidido a não mais avançar, mas em vez disso a abandonar Lipsius e seus amigos para sempre. Eu estava quase decidido a proceder dessa forma quando de repente surgiu em mim a convicção de que tudo não passava de uma gigantesca piada, uma impostura absolutamente improvável.
Quem poderia ter obtido as informações sobre o agente na Armênia? Perguntei-me. De que forma Lipsius poderia conhecer o dia e o trem exatos em que o Sr. Hadley haveria de chegar? E como levá-lo a tomar um coche específico em meio às dezenas que aguardavam em Paddington? Cheguei à conclusão de que tudo não passava de um conto milesiano. Dobrei na Vincent Street e passei a seguir pelo trajeto que Lipsius havia descrito com riqueza de minúcias. As várias ruas mencionadas eram todas locais de silêncio e de uma atmosfera opressiva de nobreza decaída. Já havia escurecido e me senti de repente sozinho naquele ambiente sufocante, onde as pessoas surgiam a espaços e as sombras tornavam-se cada vez mais negras. Entrei na Sheehan Street e, como Lipsius havia mencionado, encontrei mais uma passagem do que uma rua. Era uma ruela que tinha de um lado uma mureta baixa e jardins negligenciados, e os quintais tristonhos de uma fileira de casas. E do outro lado, uma madeireira. Dobrei a esquina e perdi a praça de vista. Então, para minha grande surpresa, deparei-me com a cena que me fora descrita. Um fiacre chegara ao ponto no calçamento, e um velho de bolsa na mão praguejava contra o cocheiro, que permanecia sentado no assento, como uma alegoria do desespero. Entendo, mas tenho certeza que o senhor disse Sheehan Street, e foi para cá que eu lhe trouxe. Ouvi-o dizer assim que cheguei, enquanto o velho espumava de fúria e ameaçava chamar a polícia e ingressar com um processo judicial. A visão provocou-me um choque, e naquele mesmo instante eu decidi levar tudo até o fim. Continuei a caminhar e, sem dar pelo cocheiro, ergui o meu chapéu para o velho Sr. Hadley, com um gesto polido. Perdoe-me, eu disse, mas por acaso o senhor precisa de auxílio? Vejo que o senhor não é daqui e que talvez o cocheiro tenha se equivocado. Será que posso ajudá-lo? Aquele velho sujeito olhou para mim e percebi que rosnava e arreganhava os dentes como um vira-latas de mau humor. Esse bêbado inútil me trouxe para cá, ele disse. Eu pedi que ele me levasse a Cheney's Street, mas ele me trouxe para esse lugar infernal. Não vou pagar um tostão sequer, embora minha intenção fosse pagar uma soma generosa. Mas agora pretendo chamar a polícia e denunciá-lo. Ante essa ameaça, o cocheiro pareceu alarmar-se. Olhou ao redor como que para certificar-se de que não havia nenhum policial à vista e afastou-se resmungando audivelmente enquanto o Sr. Hadley abria um sorriso maldoso que expressava a satisfação de haver economizado o valor da corrida. E guardava no bolso um shilling e 6 pence, a soma generosa que o cocheiro havia perdido. Meu caro senhor, eu disse, imagino que essa manifestação de estupidez tenha o aborrecido um bocado. O caminho até a Cheney's Street é longo e o senhor há de ter certa dificuldade em encontrá-lo, a não ser que tenha um bom conhecimento da topografia de Londres. Eu mal conheço a cidade, respondeu o homem. Nunca venho para cá, a não ser quando tenho negócios importantes, e nunca em toda a minha vida estive na Cheney's Street. É mesmo? Para mim seria um prazer mostrar-lhe o caminho. Estou apenas fazendo a minha caminhada e não seria inconveniente nenhum acompanhá-lo até seu destino. Meu destino é a casa do professor Memens, no número 15. Para mim é um estorvo, sou míope e ainda não consigo enxergar o número da porta das casas. Por aqui, faça-me o favor, eu disse, e assim pegamos o caminho. O Sr. Hadley não é um homem agradável. De fato, ele passou o trajeto inteiro a resmungar. Quando se apresentou, tive o cuidado de perguntar, o célebre antiquário? E a partir de então fui obrigado a ouvir as histórias de tortuosas desavenças com editores, que, segundo me disse, haviam-no tratado de forma lamentável. O homem era um capítulo à parte na irritabilidade dos autores. Disse-me que estivera a ponto de fazer a fortuna de inúmeras casas editoriais, porém sempre fora obrigado a desistir dos planos devido à mais absoluta ingratidão demonstrada pelos editores. Afora esses relatos de injustiça, bem como o recente desentendimento com o cocheiro,
o homem tinha outra grave queixa a fazer. Ainda no trem, estivera apontando um lápis quando o sacolejar repentino da locomotiva que parava numa estação levou-lhe o canivete de apontar em direção ao semblante, infligindo-lhe assim um pequeno corte triangular na maçã do rosto, que ele a seguir mostrou-me. Depois lançou invectivas contra a companhia ferroviária, amontoou impressões sobre a cabeça do maquinista e começou a falar sobre exigir uma indenização. E assim foi resmungando por todo o caminho, sem jamais perceber o rumo que tomávamos, e aquela conduta pareceu-me tão inamistosa que comecei a me sentir bem com a peça que eu pregava naquele homem. Assim mesmo senti meu coração bater depressa quando nos aproximamos da rua onde Lipsius nos aguardava. Pensei que 1000 acidentes podiam acontecer. Bastaria um acaso para que um dos amigos de Hadley viesse ao nosso encontro. Também, mesmo sem conhecer a Cheney Street, ele conhecesse a rua para o qual eu o estava levando, e apesar da miopia, não seria impossível que pudesse ler o número ou, ainda que em um surto de desconfiança, fizesse uma pergunta ao policial da esquina. Assim, cada passo dado na calçada a caminho de nosso objetivo representava para mim um aguilhão e um terror, e cada pedestre que se aproximava trazia consigo uma certa dose de perigo. Engoli minha empolgação com certo custo, e a seguir disse: Número 15, não é mesmo? É a terceira casa a partir dessa. Se o senhor me dá licença, vou deixá-lo aqui. Acabei um pouco atrasado e ainda tenho que ir para o outro lado da Tottenham Court Road. O homem soltou um rosnado à guisa de agradecimento. Eu virei-lhe as costas e comecei a caminhar depressa na direção oposta. 1 ou 2 minutos depois eu olhei ao redor e vi o Sr. Hadley de pé em frente à porta, que então se abriu para recebê-lo. Quanto a mim, soltei um suspiro de alívio. Apressei-me em sair da vizinhança e tentei me divertir em uma companhia alegre. Durante todo o dia seguinte mantive-me longe de Lipsius. Senti-me ansioso, mas eu não sabia o que tinha acontecido, nem o que estava prestes a acontecer, e uma preocupação razoável com minha própria segurança dizia-me que o melhor seria permanecer em casa. No entanto, minha curiosidade em conhecer o desfecho do estranho drama no qual eu havia interpretado um papel atiçava-me os nervos e, no final da tarde, enfim, me decidi a sair e a descobrir como tudo havia se desenrolado. Lipsius recebeu-me com um aceno de cabeça assim que entrei e perguntou se eu poderia conversar por 5 minutos. Descemos ao estúdio, onde ele começou a andar de um lado para o outro, enquanto eu, sentado, esperava que começasse a falar. Prezado Sr. Walters, ele disse por fim. Aceite os meus sinceros cumprimentos. Seu trabalho foi executado de maneira requintada e artística. O senhor há de chegar longe. Veja. O Dr. Lipsius aproximou-se da secretária e acionou um botão secreto. Uma gaveta se abriu e ele colocou um pequeno objeto em cima da mesa. Era uma moeda de ouro. Peguei-a e examinei-a afoitamente e li a inscrição ao redor da imagem do fauno. Vitória, eu disse sorrindo. Exato. Foi uma captura e nós a devemos ao senhor. Tive enorme dificuldade em persuadir o Sr. Hadley de que um pequeno equívoco fora cometido. Foi assim que apresentei a história. Ele se mostrou muito desagradável e foi até mesmo grosseiro. Não lhe pareceu ser um velho deveras rabugento? Segurei a moeda, admirando o desenho raro e sofisticado, nítido como se houvesse saído naquele instante da cunhagem. E tive a impressão de que o ouro delicado cintilava e ardia qual uma lamparina. O que aconteceu ao Sr. Hadley? Indaguei por fim. Lipsius sorriu, dando de ombros. De que importa? Ele perguntou. Ele pode estar aqui ou acolá ou em qualquer lugar, mas que possível consequência isso poderia ter? Ademais, seu questionamento me surpreende. O senhor é um homem inteligente, Sr. Walters. Pense um pouco e tenho certeza que o senhor não vai repetir tal perda. Meu caro, eu disse, parece-me que não estou recebendo um tratamento justo. O senhor me fez elogios generosos no que diz respeito à minha participação na captura,
e seria apenas natural de minha parte ter curiosidade em saber como o assunto foi encerrado. Pelo que vi do Sr. Hadley, imagino que deva ter se mostrado uma pessoa difícil. Lipsius não me deu nenhuma resposta naquele momento, e em vez disso começou mais uma vez a andar de um lado para o outro no recinto, pensativo. Bem, Ele disse por fim: imagino que de certa forma o senhor tem razão. Certamente estamos em débito para com o senhor. Eu já disse que tenho sua inteligência em alta conta, Sr. Walters. Queira dar uma olhada aqui. Ele abriu uma porta que levava a outro cômodo e apontou o dedo. Havia uma grande caixa sobre o assoalho, uma coisa estranha em formato de caixão. Olhei e percebi que era o sarcófago de uma múmia, como os que existem no Museu Britânico, vividamente pintado com as brilhantes cores egípcias em um anúncio de eu não saberia dizer que tipo de esperança ou dignidade ligadas à vida imortal. A múmia, enrolada nos trajes de mortuários, encontrava-se no interior do sarcófago, porém o rosto fora descoberto. O senhor está preparando um caixote para despachar? Perguntei, esquecendo-me do questionamento anterior. Sim. Tenho um pedido de um museu local. Olhe um pouco mais de perto, Sr. Walters. Intrigado com os modos de Lipsius, olhei para o rosto que ele iluminou com a lamparina. A carne estava preta com a passagem dos séculos, porém, ao examiná-la, percebi uma pequena cicatriz triangular na maçã do rosto, e o segredo da múmia revelou-se para mim. Eu estava olhando para o cadáver do homem que eu atraíra àquela casa. Não me ocorreu nenhum pensamento, nenhum plano de ação. Segurei a moeda amaldiçoada entre os dedos com um antigosto do inferno e fugi, como eu teria fugido da peste e da morte, e corri para a rua, tomado por um horror cego, totalmente alheio ao rumo que eu seguia. Senti a moeda no interior do meu punho crispado, e depois de jogá-la para longe, eu não saberia dizer onde, segui correndo por ruelas e passagens escuras, até por fim sair em uma avenida movimentada, e então me detive. Logo, com o retorno da consciência, percebi o risco imediato em que eu me encontrava e compreendi de pronto o que aconteceria se eu caísse nas mãos de Lipsius. Compreendi que eu havia estendido o dedo a fim de parar um mecanismo implacável, mais do que um homem. Minha recente aventura com o desafortunado Sr. Hadley ensinara-me que Lipsius tinha agentes por toda parte, e antevi que, se eu caísse em suas mãos, ele permaneceria fiel à doutrina do estilo, e assim me condenaria a uma morte horrenda por meio de engenhosa tortura. Passei a empregar toda a minha astúcia no intuito de vencer Lipsius e seus emissários, 3 dos quais eu sabia já haviam provado a habilidade de localizar pessoas que, pelos mais variados motivos, gostariam de permanecer na obscuridade. Esses asseclas de Lipsius eram 2 homens e uma mulher, e a mulher era de longe a mais arguta, a mais letal dos 3. Mesmo assim, considerei que eu também não era desprovido de certos ardis, e assim tomei a minha decisão. Desde esse momento bato-me a cada dia e a cada instante contra a engenhosidade de Lipsius e de seus mirmidões. Por um tempo obtive sucesso. Ainda que me tenham procurado furiosamente na brenha de Londres, mantive-me escondido e observei como um divertimento os esforços frenéticos que envidaram para encontrar novamente o rastro perdido em 2 ou 3 minutos. Todas as iscas e atrativos foram usados na tentativa de atrair-me para fora da toca. Fui informado por meio de impressos públicos que aquilo que eu havia obtido fora recuperado, e foram-me propostas reuniões nas quais eu teria a expectativa de ganhar um bocado, sem correr nenhum risco. Eu ri dessas tentativas e comecei a desprezar a organização que eu tanto havia temido, e assim passei a sair com mais frequência. Não em 1 ou 2, mas em diversas ocasiões, eu reconheci os 2 homens encarregados da minha captura e consegui evadi-los mesmo a curta distância. Meio às pressas, decidi que não havia nada a temer e que minha artimanha era maior que a deles. Nesse meio tempo, contudo, enquanto eu me congratulava por essa astúcia,
A terceira emissária de Lípsius estava à solta, fiando teias, e numa hora maldita eu visitei um velho amigo, um homem de letras chamado Russell, que mora em uma rua tranquila de Bayswater. A mulher, conforme descobri tarde demais, 1 ou 2 dias atrás, ocupava um cômodo na mesma casa, e assim fui seguido e localizado. Tarde demais, como eu disse, reconheci que eu cometera um erro fatal e que me encontrava cercado. Mais cedo ou mais tarde, hei de me encontrar em poder de um inimigo que não conhece a misericórdia. Sei que ao sair dessa casa, o meu destino certo será a aplicação da sentença. Mal tenho coragem de imaginar o destino que pode se abater sobre mim. Minha fantasia, sempre vívida, pinta quadros horrendos das torturas inefáveis que devo sofrer, e sei que vou morrer tendo Lípsius ao meu lado, regozijando-se ao testemunhar o requinte da minha vergonha e do meu sofrimento. As horas, não, os minutos, tornaram-se deveras preciosos para mim. Às vezes detenho-me na antecipação de minhas torturas a fim de indagar-me se mesmo a essa altura não poderia ocorrer-me um golpe de mestre, um plano de infinita sutileza que me permitisse escapar da armadilha em que me encontro. Mas noto que a faculdade da combinação me abandonou. Como o erudito da antiga lenda, fui desertado pelo mesmo poder que me ajudou a chegar aqui. Não sei quando o momento extremo há de chegar, porém, mais cedo ou mais tarde, há de ser inevitável. Dentro em pouco vou receber minha sentença, e entre a sentença e a execução não deve-se passar lá muito tempo. Não posso mais permanecer aqui como um prisioneiro. Pretendo sair hoje à noite, quando as ruas estiverem repletas de clamores e multidões, e fazer uma última tentativa de fuga. Foi com profunda surpresa que Dyson fechou o caderno de anotações e pensou na estranha série de incidentes que o havia levado a conhecer os complôs e contracomplôs ligados ao Tibério de Ouro. Ele guardara a moeda com todo cuidado e estremeceu ante a mera possibilidade de que o local do esconderijo chegasse ao conhecimento daquele bando malévolo que detinha fontes extraordinárias de informação. A noite havia caído durante a leitura, e Dyson guardou o caderno esperando com todo o coração que o desafortunado Walters pudesse, na 1ª hora, escapar ao destino que o aterrorizava. Aventura da Casa Abandonada. Uma história maravilhosa, como você disse, um arranjo extraordinário e um capricho da coincidência. Confesso que as expressões que você empregou ao mostrar-me o Tibério de Ouro pela primeira vez não foram exageradas. Mas você acha mesmo que um destino terrível aguarda Walters? Não sei dizer. Quem seria capaz de prever os acontecimentos quando a própria vida traja o manto da coincidência e põe-se a encenar um drama? Talvez ainda não tenhamos chegado ao último capítulo dessa história esquisita. Mas veja, estamos chegando aos limites de Londres. Existem falhas, você está vendo? Nas fileiras cerradas de tijolos, e surgem vislumbres de campos verdes mais além. Dyson havia persuadido o engenhoso Sr. Phillips a acompanhá-lo numa das caminhadas sem destino em que era viciado. Após sair do coração de Londres, os dois haviam caminhado em direção ao oeste, pelas avenidas de pedra, e por fim deixaram para trás os limites de um subúrbio extremo. E naquele instante, a estrada inacabada chegava ao fim, e uma rua silenciosa tinha início, e os dois encontravam-se à sombra dos ulmeiros. A luz amarela do outono que iluminara todo o comprimento exposto da rua suburbana filtrava pelos galhos das árvores e reluzia sobre o tapete das folhas caídas, e as poças de chuva rebrilhavam e refletiam os raios de luz. Por todos os largos pastos havia paz e aquela tranquilidade alegre do outono que antecede a chegada dos grandes ventos, e ao longe
toda Londres estendia-se vaga e imensa, em meio ao véu de bruma. Aqui e acolá, uma janela distante que recebia o sol e punha-se a flamejar, e um coruchel que luzia nas alturas. E abaixo as ruas ensombrecidas e o tumulto da vida. Dyson e Phillips caminhavam em silêncio sob as altas sebes, e, quando a rua fez uma curva, avistaram um antigo e embolorado portão que se encontrava aberto, e a silhueta de uma casa no fim de um caminho para carruagens recoberto de musgo. Aqui está uma das suas remanescências, comentou Dyson. Imagino que esteja nos últimos dias. Veja como os louros estão raquíticos e cheios de ervas daninhas, com galhos pretos e desfolhados na parte de baixo. Olhe para a casa, pintada com uma solução amarela e coberta de umidade verde. Ora, até mesmo o cartaz para informar a todos os interessados que o lugar está para arrendar rachou e caiu. E se dessemos uma olhada, sugeriu Phillips. Imagino que não tenha ninguém por aqui. Os dois avançaram pelo caminho de carruagens e seguiram vagarosamente em direção àqueles resquícios de tempos antigos. Era uma casa grande e desengonçada, com alas curvas em ambos os lados, encimadas por uma série de telhados e projeções irregulares, que mostravam ter havido diversas expansões em diferentes épocas. As duas alas tinham o telhado em forma de cúpula, e num dos lados, ao se aproximar, os amigos descobriram uma cavalariça, uma torre de relógio com campanário e as massas umbrosas de cedros melancólicos. Em meio àqueles lineamentos de decadência, havia uma nota que servia de contraste a todo o restante. O sol punha-se além dos ulmeiros, e todo o oeste e todo o sul estavam em chamas. Nas janelas superiores da casa, o clarão se refletia, e era como se o sangue e o fogo se houvessem misturado. Diante da fachada amarela da mansão, tisnada, como Dyson havia dito, por manchas gangrenosas, verdes e obscurecidas, estendia-se o que outrora fora, sem dúvida, um gramado bem cuidado, que naquele momento apresentava-se rústico e roto, com urtigas e labaças e toda a sorte de ervas daninhas a tomar conta dos canteiros de flores. As urnas haviam caído dos pilares que ladeavam o caminho e estavam aos pedaços no chão, enquanto por toda a parte, de canteiros e acessos, tumescências fungoides haviam surgido e se multiplicado, e espreitavam, úmidas e pegajosas, como chagas purulentas que afligiam a terra. No meio da grama alta havia uma fonte desolada. A borda da pia estava prestes a desmoronar, pulverizada como fora pela decadência, enquanto no interior a água permanecia estagnada, com escuma verde no lugar dos lírios que outrora haviam florido. A ferrugem corroera a carne brônzea do tritão, que se erguia bem no meio, e a concha que ele segurava estava quebrada. Aqui, comentou Dyson, seria possível fazer um discurso moral sobre a decadência e a morte. Aqui, o palco está montado com os símbolos da degradação. A penumbra dos cedros e o crepúsculo pairam com peso ao nosso redor, e por toda a parte a escuridão pálida encontra abrigo, e o próprio ar transforma-se e coaduna-se com a cena. Para mim, confesso, esta casa abandonada tem a moral de um cemitério, e vejo um elemento sublime naquele belo tritão, abandonado no meio da fonte. Ele é o último dentre os deuses. Foi deixado para trás, mas ainda se lembra do som da água que cai sobre a água e da antiga doçura de outrora. Gosto muito dessas suas reflexões, disse Phillips. Mas, se você me permite, eu gostaria de acrescentar que a porta da casa está aberta. Entramos, então? A porta estava entreaberta e os dois adentraram o corredor e olharam para o cômodo num dos lados. Era um cômodo amplo que se estendia longe, e o papel de parede elegante, antigo e vermelho, soltava-se das paredes em longas tiras e apresentava pontos enegrecidos pela umidade. O sol ancestral,
A terra úmida e fétida tornavam a se erguer, e assim vencia o trabalho feito pelas mãos do homem após uma conquista de longos anos. O assoalho estava grosso com a poeira da decadência, e o teto pintado, onde esmaeciam as alegres cores e leves fantasias de cupidos em carreira, desfigurados por úlceras de umidade, parecia-se haver transmutado em uma outra obra. Os Amorini já não se perseguiam uns aos outros com galhardia, com movimentos que pareciam tão somente insinuar um avanço, mãos que apenas insinuavam o gesto de agarrar guirlandas de flores. Aquilo mais parecia um burlesco implacável do velho mundo de indiferença e de convenções impostas, e a dança dos amores havia se transformado na dança da morte. Pústulas negras e úlceras purulentas entumeciam-se, amontoavam-se em corpos delicados e rostos sorridentes que exibiam a degradação. E o sangue das fadas havia fervido com os germes de uma doença atroz. Era uma parábola do fermento que trabalha e dos vermes que devoram o coração da rosa em um banquete. Sob o teto pintado contra as paredes em ruínas, 2 cadeiras solitárias estavam de pé, como únicos móveis naquele espaço vazio. De espaldar alto, com braços curvos e pernas retorcidas, pintadas com folhas de ouro e estofadas com damasco em farrapos, também elas faziam parte do simbolismo e revelaram-se a Dyson como uma surpresa. O que temos aqui? Ele perguntou. Quem sentou-se nessas cadeiras? Quem, vestindo cetim cor de pêssego, com babados de renda e fivelas de diamante e ouro, a conter fleurette para a companheira? Phillips, vivemos em outros tempos. Eu gostaria de ter rapé para lhe oferecer, mas em vista da falta, insisto em convidá-lo a sentar para que fumemos um cachimbo. Um hábito horrendo, mas não sou nenhum pedante. Os 2 sentaram-se nas antigas e esquisitas cadeiras e olharam através dos vidros imundos e baços em direção ao gramado arruinado, e às urnas caídas, e ao tritão abandonado. Naquele instante, Dyson pôs fim à imitação do século XVIII. Não ajeitou babados imaginários, nem tamborilou os dedos sobre uma caixa de rapé espectral. É uma quimera estúpida, ele disse por fim. Mas todo esse tempo imaginei ter ouvido um barulho, como de uma pessoa gemendo. Escute, não, agora já não ouço mais. Ah, lá está! Você também percebeu, Phillips? Não posso dizer que eu tenha ouvido o que quer que seja, mas acredito que lugares antigos como esse sejam como as conchas na praia, que sempre ecoam barulhos. As vigas arcaicas que mofam aos poucos, de quando em quando soltam pequenos gemidos, e posso imaginar uma casa dessas ressoando por inteiro à noite, com vozes da matéria, que é aos poucos mais inexoravelmente transformada em outras formas, a voz do verme, que por fim rói o coração do carvalho, a voz da pedra, que desgasta outra pedra, a voz da conquista do tempo. Eles permaneceram imóveis nas antigas cadeiras e tornavam-se mais graves naquele ar embolorado e ancestral, o ar de 100 anos atrás. Não gosto deste lugar, disse Phillips ao final de uma longa pausa. Para mim, é como se houvesse um odor doentio e insalubre, o cheiro de uma coisa a queimar. Você tem razão. Há um odor maligno por aqui. Pergunto-me o que poderia ser. Atenção! Você ouviu? Um som cavo, um barulho de tristeza infinita e dor igualmente infinita quebrou o silêncio. E os 2 homens entreolharam-se, temerosos, com o horror e o pressentimento de coisas desconhecidas a brilhar-lhe nos olhos. Venha! Exclamou Dyson. Temos que ver do que se trata. E então os 2 foram ao corredor e puseram-se a ouvir em silêncio. Sabe, disse Phillips, talvez pareça absurdo, mas eu posso imaginar que esse seja o cheiro de carne a queimar. Ambos subiram a escada que soava oca, e o odor tornou-se acre e pungente, e começou a dificultar a respiração, e por fim, um vapor nauseante, como o odor da câmara da morte, sufocou-os.
Uma porta se abriu e os amigos entraram no grande cômodo no andar de cima e abraçaram-se trêmulos ante a visão que os recebeu. Um homem nu jazia no chão, com braços e pernas amarrados a pinos que haviam sido pregados às tábuas do assoalho. O corpo fora dilacerado e mutilado de forma absolutamente hedionda e trazia as marcas de ferros incandescentes, uma ruína vergonhosa da forma humana. Porém, no meio do corpo, um fogo de carvões em brasa fumegava. A carne havia queimado até que um buraco se abrisse. O homem estava morto, porém a fumaça daquele tormento continuava a se erguer, como um vapor negro. O rapazote de óculos, disse o Sr. Dyson. Introdução. Arthur Marne. Ao longo de um quarto de século, na verdade um pouco mais, tenho recebido diversas cartas que fazem questionamentos sérios acerca de os 3 impostores. Meus correspondentes perguntam-me, nos mais variados termos e giros de frase, se de fato há um fundamento para as estranhas circunstâncias e histórias narradas no livro. Poucos dias atrás, um eclesiástico americano escreveu para mim o seguinte: poucos são os homens de Deus que nunca encontraram o desconhecido com o mesmo drama e o mesmo realismo que o senhor emprega. Claro está que centenas de motivos impedem essas publicações. Sei que boa parte dessas histórias são pintadas com tintas fortes, porém existem verdades mais estranhas do que a mais vívida ficção. Seria possível que essas histórias tivessem, como se costuma dizer, um fundamento, um ré? Eu gostaria muitíssimo de saber do senhor se essa hipótese pareceria ousada demais. A indagação é típica de muitas outras correspondências. Comecei a recebê-las logo após a publicação de Os 3 Impostores em 1895. Em geral, a pergunta deixava-me mais insatisfeito do que satisfeito. Temos hábitos curiosos, detalhes inusitados que associamos ao orgulho e à dignidade. Todos nós, escritores e também os demais, e eu tinha uma forte tendência a ressentir a insinuação de que eu teria moldado em vez de inventar. Lembro-me de que quando O Grande Deus Pan foi publicado, um amigo me disse: imagino que essa seja uma antiga lenda que circulava pela sua região quando você era menino. Fiquei bastante irritado. Eu disse para mim mesmo e talvez para outras pessoas: esses bárbaros não conseguem admitir a ideia de que uma pessoa consiga inventar o que quer que seja. Sabem que não conseguiriam fazer nada do tipo por conta própria, e assim a sugestão de que, apesar disso, a coisa hoje está feita, os aborrece. Eu sentia orgulho de ter inventado o Grande Deus Pan. Não estava disposto a permitir que o crédito dessa invenção fosse tirado de mim por força de uma lenda que jamais existiu. E o mesmo se deu com Os 3 Impostores. Eu queria deixar claro para todos os que me inquiriam que a coisa toda havia saído de minha cabeça. Talvez eu devesse acrescentar, e da cabeça de Stevenson, e que eu tinha passado um enorme trabalho para escrever as histórias, e que não existia nenhum fundamento em fato para absolutamente nenhum dos eventos entre as 2 capas do livro. Essa é a perspectiva do autor melindroso. Porém, mesmo que fosse posta de lado no presente caso, e em vez disso me houvessem perguntado se acredito que um episódio similar à experiência do professor Gregg, vide a novela do Selo Negro, pode ter ocorrido na realidade, eu teria respondido: é claro que não. Se uma pergunta similar tivesse sido feita a respeito da novela do Pó Branco, imagino que eu teria respondido: pare de falar besteira.
Ademais, se me houvessem perguntado acerca da atmosfera geral do livro, o aspecto das 1001 noites em Londres, os estranhos encontros, os estranhos desaparecimentos, eu teria afirmado com razoável convicção que nunca vi nada parecido, que nenhum personagem singular jamais cruzou o meu caminho e que as minhas caminhadas pelo Soho e por Islington, Barnesbury e Clerkenwell eram totalmente vazias de aventuras. Eu diria, segundo acredito, que as ruas de Londres, como praticamente todas as coisas, são aborrecidas, cinzentas e desinteressantes. E assim, eu talvez acrescentasse, fingimos que são maravilhosas e encantadoras, simplesmente porque agir dessa forma é agradável, como bem sabem as crianças que passam o tempo brincando de faz de conta. Essa, portanto, seria minha atitude geral em 1895 e por anos a seguir. Eu tinha absoluta certeza de que não poderia haver fundamento em fato em nenhuma das minhas histórias e também estava plenamente convencido de que Londres não era em nada como as 1001 noites. Mas hoje eu dificilmente responderia com a mesma convicção se as velhas perguntas fossem-me postas mais uma vez. Muita coisa aconteceu desde a metade dos anos 90 do século passado. Quanto à atmosfera árabe de Londres, por exemplo, devo admitir certas modificações no meu ponto de vista. Acho que foi em junho de 1900 que eu estava no New Lyric Club, localizado na Coventry Street, tomando chá com um jovem amigo meu. Ele narrava-me aventuras singulares nas quais havia se envolvido. Tudo indicava que havia feito um inimigo mortal e que, ademais, esse inimigo era um notório praticante da magia negra. Esse personagem, que posso afirmar é um personagem real, era culpado das mais horríveis transgressões. Nas buscas ligadas à arte da magia negra, sem dúvida, esse homem tinha atraído mulheres para sua casa a fim de suspendê-las nuas no interior de armários por meio de ganchos que transpassavam a carne dos braços. Havia outras histórias de estranho horror que agora me esqueço, porém recordo-me de uma. Meu amigo tinha ofendido esse mago. Não me lembro de ter ouvido qual seria a ofensa, mas ele temia pela própria vida. Ele contratou uma gangue em Lambeth para arrebentar-me e matar-me, se possível, e está pagando a cada um deles 8 shillings e 2 pence por dia. Ouvi estupefato, e ainda mais estupefato quando eu soube das cartas ameaçadoras lacradas com um sinete rosacruciano foram recebidas. Não posso dizer se acreditei ou desacreditei, tão pouco quanto acreditei e o quanto desacreditei. Não sei até hoje que tipo de relação essa história esquisita guardava com os fatos tangíveis, embora eu deva reconhecer que anos mais tarde recebi eu mesmo uma epístola cominatória lacrada com um sinete rosacruciano, que eu sempre acreditei ao adepto das artes negras. Mas eu não me preocupei com a possível verdade ou a possível falsidade da história que me fora contada. Apenas reparei a estranheza, a incongruência em relação às poltronas confortáveis do New Lyric Club e à vista da Coventry Street que a janela oferecia. Acho que não registrei com quem eu havia falado antes de voltar aos meus aposentos em Verulam Buildings, Gray's Inn. Foi nesse momento que rememorei o rosto e o aspecto do meu amigo, enquanto me contava a história. Certas frases acudiram-me à memória. Um rapazote de costeletas escuras e óculos, de atitude um pouco tímida, pálido, tem costeletas pretas discretas e usa óculos. Tem uma expressão tímida, quase assustada, e costuma olhar nervosamente de um lado para o outro. E assim por diante. E, com um sobressalto, percebi que eu estivera falando com o rapazote de óculos e que ele havia saído de Os Três Impostores. Devo acrescentar que o encontrei pela primeira vez durante uma assembleia secreta, mas inofensiva, que os encontros do terrível Lipsius, embora tão esquisita quanto esses últimos. O rapazote de óculos era impressionante, mas ao mesmo tempo inegável, e a descoberta abriu-me os olhos para o fato de que a senhorita Lally também havia saído do livro para adentrar em minha vida e passar a envolver-me diariamente em estranhas aventuras, reuniões e encontros que teriam encantado o califa Harun al-Rashid, narrando, enquanto seguia por caminhos imponderáveis, as mais incríveis e inesperadas histórias.
A senhorita Lally e o rapazote de óculos encontraram-se mais de uma vez em meus aposentos. De certo não se reconheceram, porque nenhum deles havia lido o meu livro. Porém, jamais hei de esquecer a gravidade com que a senhorita Lally narrou para o rapazote de óculos a novela da minha tia, a feiticeira. A tia, lembro-me bem, queimava curiosas gomas obtidas no Oriente a fim de erguer-se em pleno ar, e, para que essa operação fosse levada a efeito, era preciso que o cômodo estivesse decorado por cortinas postas a 30 centímetros das paredes e a 20 centímetros do chão. Era de fato uma fábula exuberante, e para retomar o antigo estilo por um instante, o rapazote de óculos ouviu a história da tia feiticeira no mais grave silêncio, fazendo diversos questionamentos de caráter pertinente e revelando-se deveras satisfeito com a peculiar circunstância das cortinas ante as paredes do recinto mágico. Tomou notas acerca de vários detalhes e saiu com um semblante que expressava a natureza peremptória da comunicação que lhe fora impingida. A bem dizer, a narrativa foi apresentada com tanta gravidade solene, com tanta atenção a minúcias infinitesimais, que eu mesmo não pude furtar-me a pensar que aquela era uma história sobre uma coisa definida, como a iluminura de um texto. Fiz questionamentos detalhados à senhorita Lally depois que o rapazote nos deixou, quando ela então me informou, com uma risada alegre, que nada tinha qualquer tipo de fundamento na verdade. Acho que ela tinha uma tia, mas esse era o limite do fato. O resto era ficção. O surgimento da senhorita Lally e do rapazote de óculos, a partir das páginas do livro impresso, foi apenas uma entre inúmeras circunstâncias extraordinárias que hoje se acumulam ao meu redor. Um dia, por exemplo, recebi uma carta do meu editor solicitando que eu lhe fizesse uma visita. Coloquei-me de pronto a caminho, certo de que ele pretendia encomendar mais uma obra-prima. Não foi bem o que aconteceu. Ele explicou-me que tinha um conhecido, um primo distante, se não me engano, cuja existência o aborrecia. Esqueço-me de que o pobre Randall havia feito, posto que não sei nada além do fato de ter estado lá, mas enfim, uma vez que havia ofendido o meu editor, será que eu poderia ajudar? Não me foi pedido que eu matasse Randall. A ideia era simplesmente que eu fundasse uma sociedade secreta. O pobre sujeito acabaria preso a essa sociedade e, a partir desse momento de captura, a vida tornar-se-lhe um fardo. Os agentes da sociedade haviam de atormentá-la a cada passo. Randall seria abordado de chofre na rua e enviado em missões impossíveis. Teria encontro com pessoas misteriosas, e esses encontros não acabariam em nada além de inconveniência e profunda confusão. Seria aterrorizado por ameaças obscuras, e um veredito havia de pairar-lhe como uma nuvem de chamas sobre a cabeça devota. Aceitei a proposta tomada de entusiasmo. Quando em uma das 1001 noites, faça como nas 1001 noites. Mas por um motivo ou outro, a sociedade secreta jamais foi fundada. Talvez devido a uma singular intrusão da racionalidade calculada no mundo de fantasia que eu habitava. Aquela Londres que eu outrora julgava tão comezinha. Segundo me ocorre, muita gente pode ter achado que os encontros narrados em Os Três Impostores revestem-se de uma natureza altamente improvável. A bem dizer, como já confessei, eu mesmo pensava dessa forma enquanto os escrevia. Mas as experiências de 1899 a 1900 trouxeram a prova cabal de que eu havia me equivocado. Por volta dessa época, vi-me sujeitado aos mais bizarros encontros a cada esquina, em todos os bairros de Londres. Estranhos totais abordavam-me com um pretexto qualquer. Cheguei a contar 10 encontros desses em um único dia. Balbuciavam histórias desconexas, narravam aventuras estranhas, que eu diria sem pé nem cabeça, para então retornar às profundezas da multidão londrina de onde haviam saído. Eram estranhos totais e assim permaneceram, mas houve também outros que eu conhecia e que eram igualmente espirituosos e extravagantes, mas assim permaneceram somente por um tempo. Um certo cavalheiro, hoje tornado homem seríssimo, costumava encontrar-me no Café de l'Europe ou no Leicester Square e depois me acompanhar aos meus aposentos em Verulam Buildings, para lá desfiar fábulas incríveis com eloquência, convicção, humor e vivacidade suficientes
para me convencer da verdade de cada palavra dita. Acrescia ao charme da situação o fato de que, após as 10 horas da noite, meu amigo raramente se dispunha a falar inglês. Interpelavam-me em francês, e posso dizer que, tendo vivido por um bom tempo em Touraine, ouvi poucos franceses capazes de falar a língua nativa com uma entonação tão pura, acertada e perfeita. E ouvi de homens familiares com o alemão e o italiano que ele também era um exímio falante dessas línguas, e que mesmo um espanhol não teria nada a lhe ensinar sobre esta língua. Bem, para o meu infinito deleite, esse personagem acompanhava-me até em casa e lá se punha a contar histórias noite adentro. Lembro-me de fragmentos de uma dessas fábulas. A história dizia respeito a um restaurante de Londres que podemos chamar de Pergoleses. Meu amigo, como tenho o hábito de dizer, fora um dos fondatori, um dos primeiros clientes do estabelecimento. E com ele haviam outros homens, muitos bastante conhecidos e até mesmo famosos, já entrados em anos. Notamos, Prosseguia a história, que noite após noite uma mulher belíssima sentava-se num dos cantos, totalmente sozinha. Havia um elemento hipnotizante, quase místico naquela beleza. Ninguém sabia quem ela era. No fim eu consegui, e não pretendo aborrecê-lo com um relato dos pequenos estratagemas empregados, mas eu consegui me aproximar dela. Tornamo-nos, quem sabe, amigos? Meses depois passei a ter motivos para suspeitar que ela fosse uma agente secreta do governo russo. Vi-me às voltas com uma série de insinuações e perguntas formuladas pela metade. Evitei-as da melhor forma possível. Por fim, descobri que a continuidade dos favores dessa mulher dependiam da minha disposição em trair os segredos do meu país. Recusei-me. Apesar das lágrimas, das súplicas e das lisonjas, eu me recusei. Na noite em questão, eu estava em nossa sala de estar. Estava sentado numa poltrona, em frente a um espelho, e nesse espelho eu pude ver o reflexo das cortinas que cobriam o acesso a um cômodo interior. De repente, a mulher surgiu e abriu as cortinas. Ela tinha os pés descalços. Eu não podia ouvi-la, mas vi quando adentrou vagarosamente o cômodo. Uma das mãos vinha erguida e segurava um revólver apontado para minha cabeça. Eu mal sabia o que fazer e no fim exclamei: "Au moins, madame, tirez juste!" Ela desatou a chorar e deixou o revólver cair. Nunca mais a vi desde aquela noite, pois ela fugiu. Anos devem ter se passado até que eu começasse a hesitar no que diz respeito a essa aventura. A bem dizer, pelo que sei, cada palavra pode ser até verdadeira. No entanto, não tenho motivos para crer que meu amigo fosse versado nos segredos do governo britânico. Logo, o que poderia haver traído, se estivesse disposto a trair? No fundo, não importa. A questão é que, por meses a fio, minha vida teve mais impostores do que os 3 impostores. Regozijei-me com toda a estranha atmosfera árabe por havê-la descrito com imenso gosto, embora eu não acreditasse que tivesse havido ou pudesse haver qualquer coisa semelhante na realidade. Porém, convenci-me e permaneço convencido do meu erro. Londres pode transformar-se em Bagdá a qualquer instante para quem brande a varinha da transmutação. Eis o que tenho a dizer sobre a atmosfera da moldura que encerra os 3 impostores. Passemos então à questão do fundamento em fato, no concernente às histórias. Esse é um assunto ainda mais dúbio e mais difícil. Tentei abordá-lo em um livro chamado Things Near and Far. Será que o impossível por vezes acontece? Bem, o máximo que me disponho a dizer é o seguinte: tive experiências que me impedem de responder com a negativa absoluta da minha juventude. Os anos que passei escrevendo o livro e os anos a seguir. Essas minhas experiências foram relativamente banais, mas sugerem a possibilidade de coisas bem mais grandiosas e bem mais extraordinárias para aqueles que têm as qualificações necessárias. Pois quando você para e pensa, a partir das figuras entalhadas feitas por homens primitivos, das imagens desenhadas no chifre de uma rena, você pode inferir toda a majestade da arte pictórica, todos os grandes nomes e todas as obras-primas magistrais de diferentes épocas. Segundo creio, existem tribos selvagens incapazes de contar além de 10, e, no entanto, toda a ciência numérica encontra-se latente nessa década. Os entalhes dos selvagens,
O sistema numérico dos selvagens, no mínimo, demonstram a possibilidade da grande arte e da matemática avançada. E assim me disponho a afirmar que as coisas que vivi sugerem a provável existência de um mundo deveras remoto e longínquo em relação ao mundo da experiência cotidiana. Pode ser que, ao fim e ao cabo, os artesãos da fantasia sejam os verdadeiros realistas. Arthur Marne. O Belo Povo. Fadas nos livros e fadas na realidade. Arthur Marne. Pergunto-me se a Sra. Murray, autora de O Deus das Feiticeiras, tem razão ao afirmar que as fadas de Dedal, as pessoinhas entendidas, ora praticamente como grânulos de pó ao sol, ora como pequenas criaturas de 5 ou 8 centímetros de altura, foram uma fantasia e invenção puramente shakespeariana, sem nenhum tipo de história ou tradição antes da escritura de Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta. É uma observação curiosa e talvez devêssemos aguardar o resultado de pesquisas mais detalhadas antes de tirar uma conclusão definitiva. Contudo, na falta de evidências em contrário, eu me diria inclinado a aceitar que a Sra. Murray tinha razão ao afirmar que flor de ervilha, grão de mostarda e o restante da trupe são invenções poéticas e não figuras adaptadas e ornamentadas de lendas ancestrais. Cumpre notar que Shakespeare não foi muito consistente ao delinear o reino das fadas. Oberon e Titânia têm a altura de uma pessoa, e quando Falstaff vê-se atormentado pelas fadas na floresta de Windsor, são as crianças de Windsor que fazem o papel das pessoinhas. A Sra. Murray defende um ponto de vista que já fora apresentado. Acredita que as fadas da tradição antiga e genuína são, na verdade, figuras históricas, as pessoas da Idade da Pedra que habitavam essas ilhas antes da invasão celta dos goidélicos e dos britanos. A existência desse povo é uma certeza. De fato, os descendentes vivem até hoje no país de Gales e na Cornualha, na Irlanda e na Escócia. Eram um povo de estatura pequena comparado aos celtas altos e espadaúdos. Eram morenos, de pele escura e cabelos pretos, e com frequência viviam no subterrâneo. Não muito tempo atrás, uma fortificação de fadas, conhecida graças à tradição perpétua, foi escavada na Irlanda. Lá estava, incrustada na terra, o lugar profundo onde essas pessoinhas morenas tinham vivido. Um fosso, que outrora comunicava-se com o topo do monte acima, corroborou as histórias ainda hoje contadas pelos nativos sobre pessoas que em momentos de incúria se aproximaram do local à noite e viram chamas erguerem-se no topo da fortificação. Essa fortaleza, conforme as evidências mostraram, fora saqueada pelos daneses por volta do século IX. Talvez o povo moreno tenha mais tarde voltado para o castelo secreto, para lá permanecer ao longo de séculos. Se não, a memória folclórica da antiga Irlanda deve ser deveras longa para rememorar esses fogos misteriosos por 900 anos. Não se trata, portanto, de mera hipótese, mas de fato consumado, que uma raça morena e atarracada viveu às escondidas em um panorama indômito e remoto, enquanto os conquistadores viviam nas planícies mais férteis. Havia, até certo ponto, um trânsito entre as duas raças. Talvez as histórias de cavaleiros e poetas e reis que buscavam a rainha das fadas na morada secreta possam ser uma versão com douradura e ornamentos de visitas reais, ainda que menos fantásticas. Parece suficientemente provável, e é altamente provável, que o campesino irlandês e a esposa que deixavam o bebê de cabelos loiros adormecido no berço ao pé do fogo possam ter encontrado, ao voltar, uma pequena criatura preta e encarquilhada no lugar da criança desaparecida. No geral, estou sempre disposto a acreditar na tradição, desde que se possa demonstrar que se trata de uma tradição indubitavelmente antiga e nativa. Tradições inventadas por beletristas desocupados nos anos 1840 são um assunto muito diferente. Mas as pessoas que afirmaram ter havido fogos à noite no topo do Castelo das Fadas estavam dizendo a verdade. E assim é provável que essas mesmas pessoas também estejam dizendo a verdade quando mencionam changelings e homens que arriscaram a própria alma para viver com a Rainha das Fadas.
Assim podemos diferenciar de forma ainda mais profunda e mais enfática o Dáin-Cide, o bom povo da Irlanda, o Tuiluid Teg, o belo povo de Gales, das invenções literárias de Shakespeare e Herrick, e dos sucessores destes, que nos deram os contos de fada morais de tempos recentes, e também as fadas da pantomima de Natal. As fadas literárias são um povo enfaticamente bondoso. São criaturas fantásticas, porém sempre gentis e quase piedosas nessas fantasias. Em Shakespeare, são travessas, porém nunca malignas. Nas histórias modernas, por vezes pregam peças em crianças, mas essas peças têm sempre uma boa intenção por trás. Essas fadas tendem a corrigir maus hábitos. Demonstram à sua estranha maneira que roer as unhas e deixar arroz doce no prato são hábitos incapazes de promover a felicidade. A bem dizer, poder-se-ia quase imaginar que a fada bondosa teria conferenciado com a mamãe e com a ama de leite antes de pôr seus engenhosos planos em ação. Fadas madrinhas, é bem verdade, por vezes têm um temperamento esquisito, mas são bem intencionadas e, em geral, fazem a coisa certa no final. Eis, grosso modo, o resumo da fada literária. Voltemos nossa atenção agora para o outro lado. No ano que precedeu a guerra, eu estava sendo transportado por uma estrada que ia de Belfast rumo a um território montanhoso por um bom cidadão de Belfast, merecedor de total confiança. Acredito que fosse atuário, mas pode ser que fosse auditor. De qualquer modo, era um homem eminentemente sério e prático. Em questões de política, defendia o laranja. Como um bom repórter jornalístico, tomei nota das atrações ao longo do caminho, como a ausência de jardins de flores, por exemplo. Mas havia uma coisa bastante mais esquisita. As pessoas daqui, eu disse, parecem gostar muito de tramazeiras. Todas as casas parecem ter uma árvore dessas. Bem, disse McAfee, as pessoas acreditam que as tramazeiras mantêm as fadas longe. O homem sorriu e acrescentou: E o senhor logo há de ver muitas no lugar para onde estou a levá-lo. E assim lembrei que o velho fazendeiro de Monmouthshire, ao falar sobre os velhos tempos e os velhos costumes, dissera-me que as pessoas costumavam pôr galhos de piuriteira em frente à porta para manter as fadas longe. Uma superstição antiga e estúpida, sem dúvida. Esse homem acrescentou, temendo que eu o considerasse um tolo por mencionar esse tipo de absurdo. Eis aqui, portanto, a grande distinção entre a fada do livro impresso e a fada da antiga tradição popular. O Dáin-Cide e o Tuiluid Teg eram chamados de bons e belos e bonitos justamente porque eram conhecidos por serem vis, malignos e terríveis. Assim como os prudentes gregos não falavam em fúrias, mas em mulheres benevolentes. As verdadeiras fadas eram criaturas que inspiravam terror. A senhorita Enone Somerville, incomparável autora, junto com a falecida senhorita Martin, de The Irish R.M., conta a história de um velho serviçal da família que certa vez teve os arreios remendados por dois homenzinhos esquisitos, e que estremecia de pavor ao contar essa aventura. Devemos concluir, portanto, que a tradição genuína das fadas é uma tradição do povo moreno pré-celta que vivia sob as colinas? Em boa parte, talvez, porém acredito que haja mais do que isso. Um grupo de turistas que escalou o Monte Nephin no condado de Mayo por volta de 20 de julho de 1929 foi estranhamente enganado e perturbado por pessoinhas que pareciam crianças, mas não eram crianças. Arthur Marne. Bem, galera, espero que tenham gostado. Deu um trabalhão, mas eu gostei um bocado do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Agora, então, nos resta bater um papo aqui, né? Se vocês comentarem aí, a gente vai interagindo sobre, afinal de contas, o que se entendeu do mistério, né? A estrutura, a gente já tinha comentado em várias postagens anteriores.
são novelas fracamente conectadas entre si, com um cimento entre elas, que são prólogos, introduções, microcontos, comentários e tal, que vão formando pouco a pouco a trama. Para mim, ela me lembra, assim, sabe, uma pintura impressionista, que se você olha o detalhe isoladamente, ele se esfumaça, né? Só o conjunto olhado como um todo é que faz o sentido. A imagem do quadro é passada pelo todo. Se você olha, eu vou botar até uma imagem aqui de um detalhe, de um close de uma imagem impressionista para esclarecer um pouco o que eu quero dizer. Mas muito bem, essa estrutura, então, pouco a pouco, ela vai se formando, né? A gente pode, ao final, por isso que, inclusive, a introdução do Marren, ela é muito mais um comentário a posteriori, um pós-fácil, do que propriamente uma introdução, como vocês devem ter visto, né? Então, como é que a gente poderia resumir esse romance, os três impostores? Você tem... O que na verdade acontece? Acontece que tem um culto satânico, um culto maligno, não sei se é exatamente satânico, mas um culto maligno, dirigido pela figura do Lipsius, que só é mencionada bem no início e assume o protagonismo bem no fim. Ele meio que embrulha a história. Ele é o líder desse culto. Os três impostores são membros do culto. O famoso rapazote de óculos, ele é basicamente a vítima do culto, né? O que acontece com ele? Ele se envolve com esse culto, com essa sociedade secreta, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade secreta. Ele se envolve com essa sociedade secreta, capitaneada lá pelo Lipsius. E ele, então, quando ele vê que a coisa está ficando feia dentro lá, com as ações que ele, inclusive, é levado a executar pela seita, ele pula fora. E o problema maior dele não é só pular fora e levar os segredos com ele. Aí ele passa a ser necessariamente uma vítima, né? Tem que ser exterminado, tem que ser eliminado. Mas ele leva com ele o objeto mágico central da história. A história toda gira em torno do tal Tibério de Ouro. Tibério de Ouro é uma moeda rara do tempo do Império Romano, que teria poderes mágicos e é o objeto de desejo do culto, do Lipsius, né? Ele obtém ela, ele rouba e assassina o proprietário, fica com ela, e o rapazote de óculos, o Murray, ele foge ele foge da seita, e por uma infeliz ideia ele leva o Tibério de Ouro com ele, mas logo perde ele também. Mas ele então passa a ser caçado pela seita. Então aquelas chegadas dos três impostores que contam histórias para os outros dois, para o outro núcleo da história. Então o núcleo central é o culto, que tem dentro dele, como uma mosca na teia da aranha, o rapazote de óculos, e você tem paralelamente o núcleo do Dyson com o Phillips, que para mim o Phillips é o próprio Marren. Ele está ali meio observando a cena, o Dyson e ele interagem muito, e os dois interagem por sua vez com os três impostores a cada passo, né? Bem, essas novelas não à toa, elas são frequentemente publicadas de forma independente, porque elas podem ser lidas de forma independente facilmente. É claro que é muito mais bacana você as apreciar no contexto do romance,
mas rola muito bem como contos ou novelas independentes, como é comum. É muito frequente ser publicado assim. Tem a figura central do Lipsius, ela merece aqui um comentário. Primeiro porque ele é o vilão da história, né? Ele é o chefe do culto lá. Segundo, porque eu já vi comentários, só que não tem nada a ver, seria até divertidinho e legal. Vocês já ouviram falar da grande besta, o Aleister Crowley, um satanista, que fez parte de uma seita chamada Golden Dawn. Então, tudo leva a crer, ou parece que o Lipsius seria uma referência ao Crowley, mas lamento informar, não é possível, porque o Crowley era muito jovem, ele tinha 19 para 20 anos quando a história foi escrita pelo Marren em 1895. Então ele ainda não era nem conhecido, o Marren não conhecia ele veio a conhecer, de fato. Só se o Marren estava tendo uma visão do futuro, né? A gente nunca sabe. Mas o Aleister Crowley não pode ser o Lipsius, apesar de ter muitos paralelos, eles parecem, a personagem fictícia parece inspirada de fato no Aleister Crowley, porém não pode ser por causa da época, né? O Marren veio, inclusive, depois a conhecer o Crowley. Também tem quem diga, o que também é furado, também seria bacana, né? Criaria um climão, assim, de o Marren como um cara ligado a uma sociedade secreta. Ele não foi membro da Golden Dawn, ele mexia com certos conceitos que a Golden Dawn, a Aurora Dourada, a Ordem da Aurora Dourada, também lhe dava. Porém, ele nunca fez parte da Golden Dawn. Ele era muito amigo de um dos chefões lá da Golden Dawn. Ele depois entrou em contato com o Crowley, quando o Crowley ainda era membro da Golden Dawn. Depois ele saiu da Golden Dawn e criou a sua própria seita secreta. Então, o Lipsius é o vilão, um personagem muito interessante, e teria tudo para ser inspirado no Aleister Crowley, porém, infelizmente, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Bem, restaria comentar a natureza das novelas todas que rolam. Elas são, aí você tem muito ponto de vista, tem pontos de vista muito variados a respeito de qual o papel dessas novelas. Elas podem ser uma cortina de fumaça, algumas têm, não todas, alguma referência, pode ser interpretada como uma alegoria da trama. A trama aceita, captura o cara comete crimes dentro da seita, foge da seita com o objeto de culto principal da seita, que é o Tibério de Ouro, é perseguido e morto. Essa é a trama, basicamente. E aí as pinceladas impressionistas vão montando esse quadro que só fica claro realmente no final. Então é isso que essas novelas podem ser interpretadas, e eu acho que elas são tudo isso ao mesmo tempo. Elas são alegorias, elas podem ser uma simples cortina de fumaça para a trama que está por trás delas. Fica aí ao gosto de vocês. Eu gostaria eu adorei ter narrado, eu gostei bastante de ter pensado um pouco sobre a obra para poder fazer essa explicação final aqui para vocês, e gostaria muito de interagir. Eu espero que vocês comentem aí, deem a sua visão para aqueles, como sempre, né, séries aqui no canal, no YouTube, normalmente tem visualizações a menor, mas mesmo assim nós tivemos uma média de algumas centenas de amigos que assistiram tudo. Quem não assistiu, playlist aqui, vão lá assistir, não é? E o que vocês acharam? Isso aí, para essa obra aí, é muito importante que vocês digam. O que vocês acharam? Gostaram? A interpretação que vocês dão é essa mesmo ou é alguma outra? Vamos lá, vamos ouvir a galera. Era isso aí, finalmente terminamos. Quarta que vem, no próximo Interlúdio de Horror, nós vamos ter a nossa antologia de contos enviados por seguidores. Ainda tem gente mandando, então eu não sei dizer quantos contos vai ter, mas por volta de 12, uma dúzia, por aí, um pouco mais, pouco menos. No final de semana que vem, continua no projeto Lovecraft 3.0,
continua a narração do romance do Derlet em cima daquele pequeno esboço que o Lovecraft fez, que é o Espreitador no Limiar. Teve muito boa aceitação a primeira parte, também partes, mas Lovecraft tem bala na agulha. Então eu espero que tenha bastante gente presente na nossa postagem do sábado que vem e nas próximas. Era isso aí, um abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, espero que tenham gostado dessa grande obra de Arthur Machen, Os Três Impostores. Até mais.